Estou aqui com um livro, As Aventuras de Pinóquio, do autor italiano Carlo Collodi. Aliás, Monteiro Lobato era fã do Carlo Collodi, gostava muito de ler o Carlo Collodi, como lia também os Irmãos Grimm, os contos dos Irmãos Grimm, como lia Perrault e tantos outros autores europeus. Estou falando aqui sobre livros com vocês porque o que tem acontecido hoje na escola, sobretudo no Fundamental 1, é o desaparecimento dos autores, das obras de autoria. Um livro como esse, por exemplo, às vezes é desconhecido na escola. Se coloca que o Pinóquio é uma produção dos Disney, né, do mundo Disney. Os contos de Grimm também, se aparece Cinderela, Branca de Neve, parece que ela seria a produção dos estúdios Disney. É muito importante que a gente volte às fontes, que a gente retome os livros com as crianças. As crianças precisam conhecer autorias, coletâneas, pesquisadores como Câmara Cascudo, que tem esses contos tradicionais do Brasil, pesquisador de imenso valor para o Brasil, né? Posso também te trazer aqui uma coletânea maravilhosa de literatura oral para a infância e a juventude. Nós, no nosso projeto, tiramos muitos textos aqui para trabalhar com as crianças e elas gostam muito, né? Henriqueta Lisboa era uma professora mineira, escritora e professora mineira, que trabalhava com Fundamental 1. Trabalhando com crianças brasileiras, ela percebeu que a criança brasileira gosta mais de contos brasileiros do que de contos europeus. Então ela fez essa coletânea para trabalhar com os alunos dela e deu muito certo. E hoje nós adotamos também essa coletânea da Henriqueta Lisboa. Outro livro muito impressionante, bastante interessante, é esse Mito e História do Povo Chavante, né? É um texto bilíngue, né? Traz aqui inclusive na língua dos Chavantes e em português. Aqui, por exemplo, nós temos vários mitos chavantes. Mito da criação do mundo, o mito do roubo do fogo. Há um momento aqui que um menino rouba o fogo do avô onça e a tribo passa a dominar o fogo e a utilizar o fogo, uma invenção, talvez a invenção mais importante do homem. A gente conhece que na Grécia Antiga também nós tínhamos o mito do fogo. O semideus Prometeu rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens. Então veja bem, é possível fazer uma relação entre mitologia brasileira e mitologia grega, mitologias mais universais. A literatura tem essa imensa vantagem, os contos populares têm essa imensa vantagem. Quem lê, por exemplo, olha, contos populares chineses, encontra aqui histórias surpreendentes que poderiam ter acontecido no Brasil, que seriam próximas de histórias brasileiras. Esses pesquisadores da área do folclore, pesquisadores de textos tradicionais, de origem oral, como Câmara Cascudo, Silvio Romero, têm uma importância muito grande para a educação. Seria muito importante que esses livros chegassem nas escolas e que os professores trabalhassem as fontes, trabalhassem o texto integral e deixassem de trabalhar esses textos prosaicos do cotidiano que não faz a criança sonhar, que não põe a criança na literatura. É muito importante que se gaste o tempo com textos longos e interessantes. Contos de Perrault, por exemplo, tem versões aqui interessantíssimas, né? Dos contos que já circulam no mundo Disney. Só que quando você lê a versão do Perrault, é muito mais densa e profunda. A mesma coisa acontece com o Pinóquio. O Pinóquio do filme não chega perto do Pinóquio criado pelo Collodi. As histórias são muito diferentes, as crianças vão perceber isso, né? Então veja bem, professor, eu estou aqui trabalhando com vocês a ideia
de levar o livro para a sala de aula, de apostar no livro. O livro é uma ferramenta fundamental. A obra que está dentro do livro, ela pode estar na internet, ela pode estar na internet, pode estar no suporte eletrônico, no suporte gráfico, isso não importa. O importante é que a criança tenha acesso a essas fontes, tenha acesso ao autor original.